O programa Caminho da Universidade traz para a entrevista o chefe do Núcleo Regional de Educação de Ilha Vitória, o professor Carlos Alberto Pouzin. Vai nos falar exatamente como iniciou 2019 aqui junto aos 9 municípios que está sob o comando dele. Meu caro professor Carlos, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é filiado da TV Cultura do Brasil. Muito obrigado. Olá, professora Luísa. Olá, telespectadores. É uma grande honra para nós, nesse momento, quanto educadores, fazer parte desse programa. Satisfação é toda nossa, professor. E o programa é Caminho da Universidade. E para chegar na universidade, tem que passar pelo fundamental, pelo médio, e é a sua área, a sua responsabilidade como chefe do núcleo, dos 9 municípios, né? Preparar este aluno, esta aluna, para dar continuidade, para o Brasil realmente ter profissionais que preencham as necessidades do mercado brasileiro e, por que não, o mercado internacional. Mas antes de nós entrarmos exatamente na atividade junto ao núcleo regional como chefe, eu sei que muitos lhe conhecem. Se eu chegar no Distrito de São Cristóvão e perguntar de Carlos Alberto Pouzin, foi meu professor, foi meu diretor, conhecemos lá da igreja, disso, daquilo, o senhor tem uma participação ativa no distrito, e em especial, claro, no bairro São Brás, onde o senhor comandou por muitos anos a escola Neuza Domit. Mas antes de entrarmos, eu preciso saber quem é o menino Carlos, onde nasceu, nome dos pais, da família. Por gentileza, podemos conhecer um pouco mais para estender ao público da TV 1000? Com certeza, professora Luísa. Então, eu sou filho de Valfrido e Cristina Pouzin. Somos em 5 irmãos, a Marli, a Marili, Norberto, Carlos e Reinaldo. Dentre desses, 4 somos educadores. Então, eu moro no distrito de São Cristóvão, né, a minha vida toda. Sou nascido aqui em União da Vitória. Além disso, sou casado com a Roseli, tenho 2 filhas, a Cláudia e a Karen Pouzin. Muito bem. Tá, então a pessoa, como dizem os ucranianos, nascilude, nossa gente, nasceu aqui, está produzindo, está trabalhando em prol da sociedade de Porto União da Vitória. Professor Carlos, vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória educacional, da sua formação, lá desde o ensino fundamental, o ensino médio e depois até chegarmos no ensino superior. Por gentileza. Então, eu comecei os meus estudos no Colégio Estadual São Cristóvão, o ensino fundamental. O meu ensino médio eu fiz no Colégio Santos Anjos e o meu ensino superior eu fiz na FAF, que hoje é a nossa Unespar. Também tenho especialização em matemática pela Universidade Federal do Paraná, especialização em gestão escolar, orientação educacional e gestão. Bom, o senhor tem anos e anos também de gestão, uma experiência como diretor, como professor. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais isso depois, porque eu preciso saber, professor, nessa trajetória do ensino fundamental e médio, assim, algum momento que marcou, aquele primeiro momento com algum professor ou professora que está na sua lembrança? Eu acredito que todos nós sempre tem um profissional da educação que nos marca, né? Então, eu tenho a dona Dolores, foi a minha primeira professora do 1º e do 2º ano, que fez realmente aqueles meus primeiros traçados, as minhas primeiras letras. Então, a gente guarda com um grande carinho esses profissionais. Então, na verdade, uma trajetória que a gente começou nesse sentido. Meus pais são agricultores, né? Então começamos lá na agricultura e aí realmente essa paixão que vem vindo, aonde a gente traz da própria casa, que realmente todos tinham que estudar. Esse era o pedido principal da nossa família. Todos têm que estudar. Então eu vejo que é uma honra muito grande para nós, no sentido quê? Que os nossos pais puderam e nos incentivaram muito para que todos nós estudássemos. Ótimo. Professor Carlos, antes de o senhor passar pela graduação, pela FAF-UV, FAF na época, hoje Unespar, o senhor desenvolveu uma série de atividades profissionais. Eu gostaria que o senhor colocasse a experiência, antes de entrar no magistério, se tornar um educador, por gentileza.
Então, na verdade, por ser filho de agricultor, nós começamos realmente na agricultura. Posteriormente, eu fui aos 18 anos para o Exército Brasileiro, aonde eu saí como 3º sargento, né? Após isso, eu retornei à questão de agricultura, que a gente tem até hoje, e o magistério. Então, são duas paixões que a gente tem muito grande, a parte da agricultura e o nosso magistério. O senhor teve a oportunidade, então, de prestar um serviço militar, foi graduado como sargento. Essa questão de ser militar já está no sangue da família, professor Carlos? Com certeza. A família, pelo lado do meu pai, são todos militares, com exceção do meu pai. Os meus tios foram militares, os dois, e hoje a gente tem uma honra de ter 2 primos meus generais. Então, a família, realmente, pelo lado do meu pai, é toda ela militar. Olha só, eu sempre tenho colocado, porque entrevistei sempre comandante de batalhão, já tive a honra de entrevistar 2 generais aqui, e eu sempre coloco na hora do bater papo a importância do ser humano passar pelas Forças Armadas, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, porque é uma experiência ímpar. No seu caso, o senhor passou, foi graduado, ficou um período, e isso com certeza serviu muito para ser um ótimo gestor, porque o senhor é uma pessoa organizada, gosta de disciplina, ordem, respeito, você percebe esses valores que já vêm da família, que eu conheço muito bem. O seu pai, tive o prazer de conhecer a sua saudosa mãe também, e a gente percebe nas irmãs, nos irmãos, essa determinação, né? E isso colaborou muito para a formação de um educador de excelência que o senhor é? Com certeza. Na verdade, eu vejo que essa questão de disciplina, de organização, o nosso Exército Brasileiro, ele forma muito o cidadão, o caráter da pessoa, a personalidade da pessoa, bem como a construção de valores, que eu vejo que hoje é fundamental para a nossa sociedade. Os valores estão se perdendo e nós, mais do que nunca, quanto educadores, temos que resgatar todos esses valores. Muito bem. É tão importante que o senhor colocou que nós estamos inseridos num trabalho de parceria, hoje a comunidade de Porto União da Vitória, com o Exército Brasileiro, com a questão da hora cívica, onde o núcleo regional tem uma participação em todos os momentos junto ao comando do batalhão. E é esse resgate desses valores cívicos, né, que é preciso. São valores éticos, morais, espirituais, os quais o senhor sempre comungou com muito respeito, e a gente percebe no seu dia a dia, né, estar assim aflorado esses valores. Isso não é rasgação de seda, não. A gente tem que ser honesto quando a pessoa tem qualidades, tem que reforçar. Professor Carlos, quando que despertou a questão do magistério? Na época que o senhor fez talvez a FAF-UV, a FAF, nós tínhamos poucas opções em relação a ensino superior. Como é que foi o despertar para a área de exatas? Na verdade, eu sempre gostei muito dos números, né? Então, meu sonho era ser a área de engenharia ou a área das exatas, ou seja, matemática. Então, por opção, na época, realmente, condições financeiras, era mais propício, era mais fácil nós fazermos por ser uma escola pública, né? E ter 2 irmãs que na época já eram professoras municipais. Então isso incentivava muito a gente e principalmente a questão da leitura, que era muito cobrado na nossa casa, que deveria estudar, que deveria ler, para ser alguém na vida. Esse era o pensamento da minha mãe, né? Ela cobrava muito de nós no sentido que para vocês serem alguém na vida, vocês têm que estudar. Bom, uma vez formado, aí estava com diploma, suas atividades profissionais antes eram ligadas à agricultura, depois como militar. Formado, o senhor foi trabalhar em algumas escolas do município de Nova Vitória, de Porto União. Como é que foi a sua primeiro momento, a experiência com o magistério? Na verdade, em junho agora faz 31 anos que eu estou no magistério, então passei por muitas escolas de União da Vitória, também fiz parte das escolas estaduais de Porto União, Cid Gonzaga, da Escola Municipal de Porto União. Após ser efetivado como concursado, fiquei só no magistério em União da Vitória. Muito bem. E uma bela carreira, né, professor? Com de certeza. Direção, quanto tempo? Mais de 20 anos de direção de escola. Entre o Colégio Estadual Neuza Domite, fui diretor auxiliar no Colégio São Cristóvão, onde tive a honra
com a Vossa Senhoria de ser realmente, fazer parte da nossa equipe de gestão. Então, trabalhamos... A honra foi toda minha, professor. Com certeza disso, né? A gente aprende muito, né? A gente aprende muito. Verdade. Professor Carlos, essa experiência fez com que o senhor realmente adquirisse uma habilidade de relações, ampliou as relações com a comunidade, com os alunos e cresceu sua credibilidade no sentido de ser um ótimo gestor. Concorda comigo? Concordo, realmente essa credibilidade, o trabalho que a gente desenvolve com os alunos, tudo aquilo que você faz com amor, aquilo que você faz com vontade, daquilo que você gosta, produz bons resultados. Então eu tenho uma paixão muito grande pela educação. Então a escola pública, na verdade, está no meu sangue, a gente gosta daquilo que faz. E no momento que você faz o que gosta, os resultados são maravilhosos. A escola pública dá certo? O que o senhor pensa sobre a escola pública, por gentileza? Com certeza a escola pública dá certo. Tanto dá certo que eu tenho a honra de dizer que as minhas 2 filhas são frutos da escola pública. Elas fizeram todo o ensino fundamental e médio na escola pública. Uma delas hoje, a Cláudia, é fisioterapeuta e a Karen é advogada, graças à escola pública. Eu acredito na escola pública. É só através da escola pública que nós vamos transformar a nossa sociedade. Não temos outra forma. Na era do conhecimento, quem fará a diferença é a escola pública. Muito bem. Meu caro professor Carlos, passa rapidinho, nosso primeiro bloco já se foi, mas eu quero já questioná-lo para o segundo bloco. Eu gostaria que o senhor nos colocasse, segundo bloco, o perfil de um gestor público e 3 qualidades essenciais, indispensáveis para um diretor de escola. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos voltar com essa. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o chefe do Núcleo Regional de Educação de Ana Vitória, o professor Carlos Alberto Pouzin. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o chefe do Núcleo Regional de Educação de Ana Vitória, o professor Carlos Alberto Pouzin. Ele que tem sob o comando 9 municípios. Meu caro professor, vamos para o segundo bloco. Primeiro passou rápido, eu estou cheio de questões para lhe fazer. Mas eu já havia lhe questionado no finalzinho do primeiro bloco em relação do perfil de um gestor escolar. E até pedi 3 qualidades essenciais para um diretor de escola. Por gentileza. Acredito, Aloysio, que a primeira coisa que um gestor de escola tem que ter é o trabalho em equipe. Ele tem que formar um time, ele tem que ser proativo, ele tem que pensar no todo. Então, nesse sentido, eu acredito que o gestor de escola, para desempenhar um bom trabalho, ele depende de todos, mas a liderança dele, o exemplo dele é primordial, porque se nós não dermos o exemplo como gestores, nós não podemos cobrar nada. Então, ele tem que ter as estratégias dele, mas ele tem que trabalhar fundamentalmente em equipe. Mostrar que todos somos importantes e todos fazemos parte daquele time chamado educação. Interessante, o senhor está falando essa questão, a gente percebe que as escolas que estão bem, elas têm uma mesma linguagem, desde o funcionário que mantém a higiene, a limpeza, ao diretor da escola, com técnicos, com a parte administrativa, professores, equipe pedagógica. Então, o gestor tem que ser um maestro que não deixe desafinar jamais a música da educação, professor? Com certeza. Posso até repetir uma das falas que nós tínhamos de uma chefe nosso de núcleo, a professora Vera Peripelícia, que ela dizia para todos nós, isso eu tinha meus 21 anos, quando eu era gestor de escola, ela dizia, a escola é a cara do diretor.
E realmente, se você observar, tem escolas que são vivas. O diretor, toda a comunidade está alegre, está interagindo, está procurando o melhor para a educação. Isso é visível quando nós visitamos as escolas. Então, cada gestor tem o seu perfil e eles transformam, sim, a sua comunidade. O senhor me permite, agora eu vou fazer uma pequena brincadeira com o senhor. À vontade, professora Luiz. O senhor está muito bonito. Muito obrigado, o senhor também. Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque a sua escola, que o senhor foi diretor há mais de 20 anos, está realmente muito bonita. E a professora Verinha diz que a escola tem que ter a cara do diretor. E o senhor deixou a escola linda, bonita. Por que estou falando isso? Nós tivemos oportunidade recentemente, junto ao 5º Batalhão, comandante, autoridades que estiveram lá, presentes na sua escola, na hora cívica, e o pessoal se encantou com a sua escola. Né? A harmonia das cores, a limpeza, a organização, isso não é rasgação de seda, meu caro diretor, o chefe do núcleo, né? É exatamente o que foi presenciado. Eu, há tempo que não retornei na escola, eu fiquei assim realmente admirado. E todos os que estavam lá, as autoridades, realmente fizeram esse comentário, não elogio, fizeram esse comentário. Então, a escola realmente está muito bonita. É isso? Realmente, a escola está muito bonita, mas na verdade não são méritos meus, são méritos de toda a comunidade escolar. Porque inclusive a cor da escola, quem escolheu foi os alunos. Lá nós temos uma prática que é a caixa de sugestões, onde os pais, os alunos colocam as sugestões para serem levadas para a reunião do Conselho Escolar da PMF, onde são tomadas as decisões sempre em conjunto, pensando o quê? No melhor do aluno, no melhor da comunidade, no melhor da escola. Realmente, fico até com um sonho realizado quando nós saímos em dezembro da gestão da escola, que é um trabalho que o senhor participou, um sonho de toda aquela comunidade, onde nós conseguimos revitalizar nossa escola. Ou seja, trocamos o telhado inteiro, colocamos piso, forro, fizemos mais de 1.700 metros de calçadas dentro da escola, pintamos ela inteira e reformamos a nossa quadra inteirinha. Trocamos o telhado, trocamos a iluminação, fizemos o piso novo. Nós temos uma escola sensacional no distrito de São Cristóvão, aonde todos os alunos cuidam dela, porque faz parte deles. Então, essa integração que faz com que nós conseguíssemos, via poder público, onde corremos através de emenda parlamentar do deputado Hussein Bacri na época, toda aquela reforma da escola. Mas se não fosse a comunidade como um todo, aquilo jamais seria possível. Senhor Carlos, podemos dizer que é o resultado de uma gestão compartilhada? Com certeza, professora Luísio. Muito bem. Professor Carlos, na sua bela carreira, já falamos aqui, foi professor em Santa Catarina, no município de Porto União, aqui, né, também professor, dentro da área que o senhor realmente gosta, que é a matemática, as exatas, e, enfim, uma carreira para ninguém colocar defeitos, né? Se dá o exemplo, não fica só na teoria, se torna no dia a dia uma realidade na prática. Dentro da sua carreira, dentro do seu plano, o senhor sonhava se tornar um chefe do Núcleo Regional de Educação aqui da Vitória? E também já vou lhe fazer um questionamento. O senhor acredita na meritocracia? Professora Luiz, eu acho que é um sonho de muitas pessoas serem chefe de núcleo. Digo para você que nesse último momento não era o meu sonho de consumo, porque na verdade nós tínhamos uma escola recém-reformada, eu tinha mais um ano de gestão da escola, né? Então não era uma questão naquele momento prioritário, principalmente porque em novembro eu fraturei a minha perna num acidente, né? Fiquei basicamente quase 60 dias até o dia 27 sem poder pôr o pé no chão. Então digo para você que no primeiro momento não era o meu pensamento de vir para cá. Mas na verdade ocorreu o quê? Um convite,
uma cobrança dos meus colegas gestores, dos meus colegas professores e um convite do deputado Usimbach para que eu viesse realmente assumir o Núcleo Regional de Educação, o que realmente ocorreu em janeiro deste ano. E aí, respondendo já a sua pergunta, veio uma coisa até inusitada para todos nós, o credenciamento dos chefes de núcleo, porque até então, 32 chefes de núcleo, todos foram indicados politicamente, inclusive eu, né? Mas quando nós chegamos em Curitiba, no dia 7 de janeiro, do nosso secretário, o professor Renato Feder, ele deixou bem claro que todos os chefes de núcleo eram temporários. Nós teríamos até 3 meses onde ele faria um processo de credenciamento. Ou seja, todos teriam condições de ser chefe de núcleo. Aqui em União da Vitória nós tivemos mais de 50 candidatos que queriam estar na posição que hoje eu estou. Teriam critérios que tinha que ser diretor, diretor auxiliar, assistente de núcleo ou próprio chefe de núcleo. Então, nesse processo, foi aberto para todos, aí eu respondo a sua pergunta, sim, que realmente todos poderiam concorrer de igual para igual, com condições iguais, aonde você fazia a tua inscrição via internet. Dentro deste processo, professor Aloísio, nós tínhamos que ter um currículo. Todos que quisessem fariam o currículo. Após isso, você tinha que fazer um estudo de caso, você tinha que fazer um vídeo com estudo de caso para você resolver aquele problema. Posteriormente, nós tínhamos uma prova de conhecimentos gerais, português, matemática, gestão, lógica, e todas elas eliminatórias. Feito isso, você teria uma avaliação psicológica através de uma entrevista. E os 3 melhores classificados por núcleo iriam apresentar um plano de ação para o núcleo, aí já abrangendo os 9 municípios. E dentro desses 3, o próprio secretário, por critérios técnicos, ele iria escolhendo os chefes. Se você analisar, nós estamos fechando agora o fechamento dos 33 chefes de núcleo. O senhor foi o primeiro a ser anunciado em todo o Paraná, professor Carlos? Tive a honra de ser o primeiro chefe anunciado numa visita que o nosso secretário de Educação fez em União da Vitória. Digo para o senhor que foi uma grata surpresa, onde nós estávamos no Colégio Túlio de França, com mais de 300 profissionais de educação, e ele fez esse anúncio. E para você ver a seriedade do processo que foi feito, dos 32 indicados politicamente, nós hoje não somos mais de que 10 que começamos em janeiro e permanecemos. A grande maioria, na verdade, é por méritos. Aí a meritocracia realmente está funcionando. Com certeza. É interessante, é algo que se visa a qualidade, quer dizer, posso ser indicado, mas se eu não corresponder nas habilidades, nas competências, no profissionalismo, eu não continuo. Com certeza, esse ele deixou bem claro, na verdade, para todos nós. Quando nós fomos indicados políticos, era até por 3 meses. Se realmente nós não passássemos, a garantia é que nós voltaríamos para a função que nós estávamos na escola. Muito bem. Falando de secretário de Educação, professor Renato Feder, quais são as novidades nesse momento junto à Secretaria Estadual de Educação? Sei que existem coisas que realmente assim estão provocando até uma surpresa em muitas pessoas. O senhor acredita em uma transformação boa para o Paraná? Eu acredito nessa transformação que o professor Renato está fazendo. E nós fazemos parte disso. De que forma que nós estamos trabalhando? A primeira delas é a Prova Paraná, que nós estamos incluindo as escolas municipais, as escolas estaduais. Nós fizemos a primeira prova em março, agora em junho nós temos a segunda etapa, em setembro a terceira etapa. Para nós avaliarmos, cada comunidade escolar avaliar a sua escola, no que ela tem que melhorar. Você só vai melhorar se você souber os seus índices, como está a tua escola,
qual a deficiência da tua escola. Então esse é um trabalho que está sendo feito de forma excepcional, com os 9 municípios, conversamos com os secretários, conversamos com os nossos gestores de escolas e está sendo feito um trabalho integrado. Outra questão que nós colocamos e que está sendo feito em todo o Paraná são os tutores de escola. Então são profissionais do núcleo que hoje estão trabalhando nas escolas, junto com as escolas. Porque nós não podemos ter um núcleo como se fosse uma ilha, separado. O núcleo é a escola é o núcleo. Então essa interação, as dificuldades que tem na escola, onde nós podemos ajudar, onde eles podem nos ajudar, eu acho que essa troca de experiência faz com que a educação realmente cresça e cresça muito. E a questão da evasão escolar, que a gente tem feito um trabalho fantástico, e aí a gente agradece o Dr. Júlio, agradece o Dr. Carlos também na questão da evasão. Muito bem. Meu caro professor Carlos, nós vamos ter que encerrar. Antes ainda eu quero lhe questionar e eu tenho certeza que no nosso próximo bate-papo aqui no Caminho da Universidade, nós vamos falar sobre as parcerias, Ministério Público, Judiciário, esses dois abnegados, Dr. Carlos, Dr. Júlio, enfim, todos os segmentos da sociedade que o senhor tem uma parceria forte e firme com as universidades, enfim, as portas do núcleo sempre estão abertas para aqueles que acreditam nessa palavra mágica, educação. E eu tenho certeza, professor Carlos, que a comunidade escolar dos 9 municípios vão ganhar exatamente muito nessa gestão aqui no estado do Paraná, com a educação de qualidade, de excelência. Sempre tivemos uma boa educação, o senhor mesmo sempre acreditou na escola pública, mas com algumas novidades, atendendo, vendo a realidade e fazendo esta excelência de educação uma continuidade real. É isso? Com certeza, esse é o pensamento nosso e do nosso secretário de Educação. É o trabalho conjunto. Hoje nós não podemos ver aluno municipal, aluno estadual, nós temos que ver alunos do Paraná. E temos que interligar a educação infantil, o ensino médio e o ensino superior, para transformarmos a nossa sociedade. Muito bem. A gente percebe e vê que o senhor está aberto para toda a comunidade, desde a equipe de trabalho do núcleo, os gestores, os técnicos, os pedagogos, professores, professoras, funcionários. O senhor realmente está cada vez mais motivando essas pessoas a realmente mergulhar no mundo da educação para que se alcancem os objetivos traçados. É uma oportunidade, senhor, agradecer a eles e deixar uma mensagem, porque em nome da minha equipe aqui, a minha chefe, a Andressa, agradecemos o senhor pela sua entrevista, a sua disponibilidade, sempre pronto, sempre cativando com um sorriso, enfim, somos educadores, temos que dar o exemplo, não ficamos só na teoria, temos que estar na prática. Por gentileza, sua despedida, fique à vontade. Gostaria de agradecer a todos os educadores, os diretores, professores, os funcionários, os alunos e principalmente a nossa equipe de núcleo, que hoje é um time que está trabalhando diuturnamente para que nós tenhamos a melhor educação. Então, agradecer a você, professora Luísio, a toda a tua equipe que está aqui e sempre estamos à disposição. Naquilo que nós pudermos ajudar para melhorarmos a educação, pode contar com todos nós educadores. Não tenha dúvida que esse é o sonho de todos nós educadores. E para finalizar, eu gostaria de finalizar, professora Luísa, se me permite, com uma frase. Nenhum trabalho é árduo para quem acredita que a educação pode transformar os rumos da humanidade. Meu muito obrigado. Assina embaixo e tenho colocado semanalmente o seguinte, professor Carlos. Não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.